Oi, gente, muito boa noite. Está começando por aqui mais um Pode Falar, que é o nosso podcast sobre comunicação, sobre oratória, desenvolvimento. E hoje a gente está comemorando ainda aí a semana, porque a gente teve o Dia do Jornalista essa semana. E é claro que a minha convidada hoje não podia ser diferente, não podia ser outra pessoa. Ela que é a mãe do Samuel, de 10 anos, ela que sempre foi apaixonada por falar de esporte e, claro, né, gente, de jornalismo esportivo, que se tornou um sonho. Ela se formou em jornalismo em 2011 pela UBM, em Barra Mansa. Em 2020, ela recebeu o convite para ser apresentadora de um quadro esportivo na rádio, que, aliás, foi onde eu conheci, né, o trabalho dela. A gente trabalhou juntas nessa rádio. E através do rádio, ela foi convidada por um dos diretores do Resende Futebol Clube para ser repórter oficial. E hoje ela é gerente de comunicação do Resende, cuidando da base, contando histórias e acompanhando de perto os sonhos dos atletas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Pode Falar Thaís Pena, a minha Tatazinha. Eu falei, gente, não vou conseguir falar E como que eu vou Thaís, falar só Lolo? Tatazinha. Tá. Lorena, obrigada, Obrigada obrigada eu. mesmo, tá? Eu falo que mais uma vez, né, a gente dividindo bancada, É verdade. Foi quando tudo começou, foi né? quando tudo Foi na bancada começou. da rádio. Só que pela primeira vez você me entrevistando, né? Exatamente. Primeira vez que eu entrevisto. Thaís Pena. Hoje a Andréa Coelho está em aula, está dando o curso do COI, né? Aqui mesmo na Estácio Resende, mas semana que vem ela está de volta na apresentação aqui comigo. É uma alegria imensa, Thaís, ter você aqui. Não pode falar, você que sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, incentivadora. Eu sou suspeita mesmo, gente, para falar. Primeira coisa, parabéns pelo dia do jornalista, né? Foi Obrigada. dia 7? Foi Foi dia dia 7, 7, né? 7 de abril. Parabéns aí para todos os É jornalistas, né, que verdade. exercem a profissão, que exercem a função. E eu falo que o jornalismo é um leque, né, para Sim, quem realmente gosta, para quem realmente vive o jornalismo, é um leque de oportunidade, porque você pode, igual você encontrou, conheceu o meu trabalho no rádio, sim. né? Mas eu já passei pelo impresso, por jornal Ah, impresso, sim. já passei por assessoria, já passei por comunicação institucional. E aí hoje, né, estou no esporte e tudo, mas assim, eu diria que depois do rádio, que o rádio veio, o único lugar que eu não tive ainda o prazer, né, de estar presente é a televisão. Mas hoje a gente sabe também que a É internet em a nova si é a TV, né? nova TV, né? Exatamente. Mas o jornalismo é um leque de oportunidade, então para quem gosta, é, É um é, prato é uma cheio, é delícia, é uma um prato delícia, é cheio. muito gostoso para quem ama o que faz. Mas como é que surgiu? Em que momento que surgiu a comunicação, Thaís, na sua vida? Assim, você sempre quis ser jornal? Tem gente que desde criança, né? Ah, eu quero ser jornalista, eu quero ser dentista. Como é que a comunicação te pegou aí nesse caminho? Então, a comunicação, na verdade, eu cheguei a ter aquele livro, sabe aquele livro que você olhava as profissões, o que cada Uhum. um ia fazer, o que cada um, a estimativa de quanto cada um ia ganhar. Eu tive aquele livrinho. Sensacional. E aí, em algum momento da minha vida, eu me vi farmacêutica, eu me vi fazendo farmácia. Mas é Sério? sério, mas a minha intenção de fazer farmácia era o quê? Eu queria fazer manipulados. Eu falei, eu quero trabalhar com creme, eu quero trabalhar com Aquela essas coisas. coisa meio de alquimia, né? Isso, Aham. eu queria esse momento e eu gostava, na verdade, de química. Eu me encontrava Uhum. em química, né, na escola e tudo mais. Mas eu sempre tive aquela vontadezinha também de ter algo em que, vou colocar assim, para falar o linguajar mais aberto, de que eu aparecesse.
sensacional. Eu sempre Muito quis bom. fazer algo que eu aparecesse. Eu Muito falei bom. assim, mas o quê? Aí eu já cheguei a fazer teatro, eu já cheguei a fazer curso como modelo e tudo mais, né? Nem tamanho eu tenho, Lorena, mas eu cheguei a fazer. Muito bom, tá. Mas Acho que pra aí, fotografia a dá um fotografia modelão, dava, né? né? Da Ninguém ia gata. ver o tamanho, né? Mas quando eu comecei, então eu acho assim que o jornalismo surgiu na minha vida quando realmente eu fui fazer farmácia. Olha Porque que eu fui fazer interessante. farmácia, eu prestei, né, vestibular para Itajubá, Minas Gerais, fui fazer, e ali eu comecei a ver, eu falei, não, gente, não tá fluindo, não tá ornando, tem alguma coisa que tá errada e tudo mais. E aí eu comecei a pensar que era cidade. Falei, será que é onde eu tô e tudo mais? E eu peguei, entrei em contato com a minha mãe e falei, mãe, quero voltar. Não quero mais estar aqui. Minha mãe, então vem, eu transfiro para cá, tem faculdade de farmácia aqui perto, a gente transfere e tudo mais. Falei, ótimo, vamos transferir. E aí, nisso, no que eu consegui essa transferência, eu fiquei 6 meses. E aí, Só durou 6 meses. durou 6 meses, porque no lugar para onde eu fui transferida, para onde eu transferi o curso, tinha jornalismo. E Hum, ali eu ficava encantada. Todo o intervalo de aula eu ia para próximo de onde os estudantes de jornalismo estavam fazendo as aulas práticas no pátio da faculdade. E que ali eu história, comecei a né? olhar aquilo, eu falei, gente, eu tô no lugar errado, tô voltando para aula de farmácia querendo estar ali e tudo mais. E aí foi aí que tudo começou. E aí na mesma faculdade eu tranquei farmácia e me matriculei no curso de jornalismo. Eu lembrei até de quando eu fiz minha primeira faculdade de fonoaudiologia, que eu não me formei, infelizmente, na Estácio, lá no Rio. E para eu ir para o laboratório de anatomia, tinha que passar pelo bloco da comunicação. E ali eu ficava, e ali era a minha turma, e ali eu É passava os convidativo. intervalos, e ali eu conversava com a galera. Eu falei, gente, isso aqui é muito A legal, gente se né? identifica. Olha você Exatamente, hoje, você né? assim como uma voz referência para mim. Uhum. Não te vejo você não fazendo outra coisa, entendeu? Exatamente, Então é a gente se identifica, a gente tenta ir por um caminho, mas naquele caminho tem algo mostrando pra gente, opa, vai pro outro lado, né? E não. Então o jornalismo, ele entrou na minha vida assim, eu sempre me identifiquei, sempre gostei de me comunicar, né? Sempre uhum. gostei muito de falar e tudo mais. A gente fala com a mão, né? A gente Então fala com o corpo a gente todo, né? fala o corpo todo, então assim, a comunicação sempre teve ali, só que eu não foi o jornalismo de primeira, mas ele veio no momento que tinha que ser. E agora o rádio, a gente se conheceu no rádio, né, Foi. Tatá? A gente se conheceu quando eu cheguei em Resende, eu fui trabalhar na Real, né? E eu fui lá, quando eu fui conhecer a rádio e tudo, a coordenadora lá falou assim, Lorena, é um programa que já tem uma jornalista na bancada, e vocês vão bater esse papo, e à tarde é um programa gostoso. Aí me deu algumas referências de alguns programas nesse formato. Eu falei, tá, beleza, tô dentro. E aí cheguei lá, Thaís Pena. Era eu. Quando eu me formei, o rádio foi um dos primeiros lugares que eu fiz entrevista aqui, assim que eu me formei, em Ah, é? Resende. Lembro vagamente de quantas pessoas tinham nesse processo seletivo, mas não era só eu. E eu não consegui de imediato, Uhum. né? Eu lembro direitinho da primeira, a gente tinha que criar uma pauta, criar uma historinha e tudo mais, de algo voltado para dentro da cidade, aqui para dentro de Resende. Conteúdo aqui Um para, conteúdo né? daqui, isso. E eu lembro que na hora em que eu fui gravar, na hora que eu fui passar isso pro ar, eu lembro de eu ter ficado muito nervosa, Você ficou, Tatá? fiquei muito Sério? nervosa, muito nervosa. Mas foi ao vivo? Não, não foi ao Não. vivo. Era um estúdio em que ficava só quem estava participando do processo seletivo. Sim. Então, cada momento ia um na salinha. Ia um Uhum. na salinha gravava, porém as pessoas que estavam te analisando estavam do outro lado do estúdio, te vendo por um espelho, por um vidro, na verdade. Nossa, que E tensão! aí era a rádio Agulhas Negras, Rádio Agulhas negras, Resende, né? era onde Uhum. funcionava a Real. E então, assim, não passei de imediato no processo seletivo, né? E a rádio surgiu através de muitos anos depois de eu pensar assim. Eu trabalhei como assessora esportiva.
Sim. E aí, nesse processo, eu falei assim, gente, não é algo que não deu certo, mas foi algo que eu deixei de lado, de quando eu me tornei mãe. E eu falei assim, mas por que que em algum momento eu tive essa oportunidade? Por que que surgiu isso? Assessoria esportiva de um cara olímpico, né? Para que Era que um eu grande atleta, era né, não inclusive. é o Esquiva Falcão, né? Então, Sim. assim, fiquei com ele por 5 anos, tive uma experiência imensa com ele e tudo mais. Só que eu comecei a pensar por que o Esquiva, vamos colocar assim, surgiu na minha vida, né? E quando eu voltei para Resende e tudo mais, no período de pandemia, a rádio tinha acabado de mudar a gestão dela. Sim. E quando mudou a gestão, eles estavam procurando por uma pessoa que gostasse de esporte. E eu Entendi. lembro de eu ter entrado em contato com um dos gestores da rádio e tudo mais, e apresentei meu currículo e ele falou: Olha, o seu currículo se encaixou porque eu vi aqui que você já foi assessor esportivo, você já trabalhou com Uhum. esporte, então você se encaixa no que eu estou precisando. Tudo a ver. E aí ali a rádio, aí foi onde eu fiquei 2 anos e meio na Real FM, te Então, foi a sua primeira conheci experiência ao vivo, foi lá na rádio. com Foi rádio. nessa Com época. rádio foi 2020, final de 2020, porque eu morava em Minas, e aí eu voltei para Resende no meio de 2020, no período de pandemia, Uhum. né, em agosto, Período complicado, né? período complicado, e aí dezembro de 2020 eu comecei no rádio. Agora, o rádio te trouxe, o rádio traz uma bagagem para gente, né, Thaís, do ao vivo, do improviso. Eu costumo dizer que todo mundo que trabalha em televisão, que vai para a internet, a fazer isso aqui, apresentar um podcast ou um conteúdo, devia fazer rádio, que o rádio ele te ensina essa agilidade. No rádio você tem que pensar rápido, no rádio é ao vivo, você tem que errar, uma hora você erra e você precisa saber lidar com Como aquilo. E consertar? como é que isso agregou na sua carreira de jornalista? Lorena, eu diria que agregou muita coisa. Meu início no rádio foi tendo 5 minutos no ar. Meu Olha, isso eu início não no sabia, rádio é? foi tendo 5 minutos no ar. Foi com Então, os meninos foi. peladeiros? Na Ainda verdade, não, não. Na não, né? verdade, eu passei por um treinamento com o Carlos Alberto, Ah, sim. com o Carlos Alberto, Uhum. e aí eu fazia algumas entradas no programa do Carlos Alberto, que era um programa chamado Panorama. Ah, E aí eu sim. levava algumas informações. Depois eu comecei a ter algumas entradas com o Harry no Tudo Mix, Sim. né, no programa Tudo Mix. E ali eram só algumas. Então, assim, eu não ficava na bancada. Tinha uma sala em que ficava os jornalistas que produziam e tudo mais o conteúdo, e aí em determinados momentos, Você ou entrava no ar. eu entrava no ar, Hum, chamava, falava assim: olha, daqui a 5 minutos vem, que aí vai ser o seu momento de entrar e dar aquela notícia e tal. Então, eu comecei no rádio tendo 5 a 20 minutos no ar. E aí depois veio a chamada para ir para o programa Peladeiros, que foi onde eu passei a ficar 2 horas direto no ar, né? Então, assim, uma vez eu fui conhecer, e aí o rádio, quando começou a surgir, quando eu entrei no rádio, na verdade, eu comecei a ter aquela paixão, porque é uma paixão, né? Vira uma paixão, vicia, né? É uma vicia, coisa. Dizem que o rádio é cachaça, gente. A gente que é do meio de rádio, a justamente. gente fala, é cachaça, bebeu, amor. Você pode até sair, mas uma hora você vai querer beber de Você novo. vai querer provar de novo. E é justamente isso que eu ia falar. E aí eu tive a curiosidade de conhecer a Rádio Tupi, porque eu Uhum. falei, quero muito conhecer outras rádios e tal, para ver como que é, né, a rotina, a vivência e tal. E eu E fui outras referências, né? outras Com certeza, isso referências, é muito importante. muito. Aí eu fui lá, tive a oportunidade de conhecer José Carlos Araújo, né, Maravilhoso. Garotinho, Luiz Penido e tudo Uhum. mais. E um dos jornalistas que estavam lá, ele falou justamente isso para mim. Ele falou, bem-vindo ao rádio, porque o rádio é uma É, cachaça, mas né? é Só que ao verdade. mesmo tempo eu vejo o rádio também como uma escola. E foi o que você É, falou. também Todo muito. mundo que quer trabalhar com comunicação, que seja hoje em dia para você gravar conteúdo para o YouTube, né, Lulu? Você que Sim. trabalha também com oratória, você sabe muito bem disso. O Uhum. rádio ele te traz uma experiência que você às vezes nem sabe que você pode ter. É verdade. Que ele é leve, ele vai te É, levando, você vai falando, na hora que você vai ver, você está rindo, você está sendo é, você, é. né? Você está com conteúdo aqui do seu lado, mas você não está mais olhando o conteúdo. E você aprende também a ter um tipo de comunicação
você leva para as pessoas no rádio, por exemplo, a informação, a alegria, e aí as pessoas costumam me perguntar muito assim: ah, Lorena, e quando você não está bem, como é que você faz? Cara, eu vou ter que ficar bem, É, né? Porque o rádio, ele te ensina justamente isso, né? A separar a Lorena, que estava com enxaqueca, que brigou com o namorado, ou com o marido, ou com o filho, tá lá fora. Entrou no estúdio, eu acho que todo mundo que faz comunicação, né? Aqui no podcast, no rádio, entrou no estúdio, é como se a alma esvaziasse e você começasse ali, né, uma etapa de comunicação, de atingir a outra pessoa com a sua mensagem, com a sua notícia. O rádio traz muito isso, né? traz. É você separar o exemplo, a Thaís pessoa, a partir do Sim, momento que vai para o ar, a Thaís profissional. Então, realmente, não tem isso, não isso tem dá uma maturidade profissional pra muita gente, né? maturidade, muita maturidade. Não tem isso de você, na hora que você vai dividir a bancada com o outro, É, né? Você não tá bem, você monologar com o outro, é. né? Você não ter essa Uhum. troca e tudo mais. É realmente você esquecer e fazer o seu. E, e eu acho até que quando você tá com algum problema, muitas vezes, Lorena, muitas vezes já fui trabalhar com problemas Ah, pessoais sim. e o rádio me fez esquecer, É, né? O rádio ele me fez esquecer, me fez apagar tudo que estava lá fora. Não, aqui é outra coisa, aqui é risada, aqui é música. é. Então o rádio ele meio que traz isso também, Ele sabe? De traz você. para as pessoas que estão ouvindo e para a gente que está Aham. atrás do microfone É porque também. e a pessoa vai identificando. É igual, as pessoas se Conecta, identificam né? com você, com a sua voz e tudo mais, com outra, com a risada, a Sim, forma de falar, ou um bordão utilizado, sim. e vai pegando, vai identificando. Então, o rádio, para mim, assim, foi uma escola. Você voltaria, sim, hoje você não está no rádio, mas se aparecesse, pintasse tal rádio ou TV, você vislumbra assim um outro canal? Olha, eu vou falar que, dependendo, né, da oportunidade, Uhum, sim, eu aceitaria, porque eu gostei muito de fazer rádio. Tanto que uma coisa que eu vou até dividir com você, eu fazendo rádio, o meu sonho, quando eu fiz jornalismo, o meu sonho era TV. O meu sonho era TV. hum, Então, assim, eu queria, eu tinha uma cisma, eu falava, pensava assim, eu não sei como, vai ser difícil, eu não vou conseguir nada em Resende, eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro para conseguir lá. E a minha vontade era ser repórter, era ser âncora. uhum, Quando eu comecei o jornalismo, eu admirava muito o trabalho que a Patrícia Poeta fazia, sendo Garota uhum. do Tempo. Eu achava um charme aquilo de você ficar com a mão Parece um pouquinho, apontando. né, gente? Ai, meu Nossa Patrícia Deus, Poeta. tá faltando um pouquinho de tamanho de tudo. Mas eu admirava aquilo, sabe? Dela ficar com o painel, a televisão e ela apontando. Achava muito lindo aquilo. Então, assim, o meu sonho de início eu falava, eu quero fazer jornalismo para ir para a TV. Uhum. E tive a oportunidade de fazer entrevistas também na TV, pós-formado e tudo mais, não consegui oportunidade. E agora no rádio, minha última passagem no rádio, eu fui chamada, né, para entrar para a TV, Uhum. para entrar para a TV, e só que assim, eu ia ter que largar alguma coisa. Optar Eu por ia ter que alguma largar alguma coisa. coisa. Tanto que o esporte em si, o jornalismo esportivo em si, ele nem passava pela minha cabeça largar. Eu ficava Sim, assim, você ficou dividida entre o rádio e a ou TV, rádio e a né? TV, e eu optei pelo rádio. Uhum. Eu optei pelo rádio justamente por conta disso. Eu me identifiquei mais, né? Não que eu não venha a trabalhar, se surgir Na uma TV, oportunidade, né? Não claro. sei, caso a TV estiver assistindo a gente aí. Mas eu me identifiquei mais no rádio, justamente por conta disso. De ser mais dinâmico, de você poder ser você ali e tudo mais, porque na televisão você tem que ainda ter um pouquinho daquela formalidade, Tem de uma postura você diferente, a a voz postura é diferente. diferente, de você acompanhar aquilo que tem ali no, Uhum. no, no script para você ler e tudo mais. Então, É, assim, e aí eu falei, não, eu quero a é bagunça. mais engessadinho, como a gente costuma Isso dizer, não tem a aí. naturalidade.
do rádio. Agora, Tatá, e o jornalismo esportivo? Porque hoje eu não sei se ainda, eu sei que isso melhorou bastante, porque nós temos grandes jornalistas, né? Sim, Fazendo brilhantemente o jornalismo esportivo, mas ainda é um meio muito masculino, né? Você muito. sente essa, não sei se eu posso dizer esse preconceito, né? Mas assim, você sente que você precisa realmente cada vez mais provar o seu trabalho, mostrar que você é boa, mais do que um repórter masculino, por exemplo, ou não? Hoje já está em pé de igualdade. Não, eu diria que quando eu comecei, eu passei por um processo, não diria nem de aceitação, né? Hum, Mas um processo de que uma mulher dando ideia, a mulher dando ideia do que fazer. Não, isso não tem nada a ver. E aí eu comecei a perceber, mas foi o que eu falei, uma minoria e que nem faz uhum, parte de onde eu tô hoje, uhum. entendeu? É uma minoria de que toda ideia que eu dava não acatava ou dava a entender de que eu não estava sabendo do que eu estava falando. E aí eu comecei a falar assim, gente, será que realmente eu não sei fazer? Será que... Mas ao Bate mesmo aquela insegurança, né? bate Aquela aquela dúvida. insegurança, eu falar assim, tá aí, você tá sabendo o que você tá falando, o que você tá fazendo? Mas ao mesmo tempo, quando eu entrei, eu falei assim, eu não quero que eles me deem a oportunidade porque eu sou mulher, ou eu não quero que eles tenham um tipo de atitude comigo porque eu sou Uhum. mulher. Não, eu quero mostrar realmente do que eu sou capaz, né? Quero mostrar que eu gosto, que eu quero vivenciar aquilo, que eu quero viver aquilo e tudo mais. Então, eu acho assim, existe sim uma minoria, Uhum. existe uma Ainda minoria, tem aquela. ainda tem uma minoria Uhum. de achar, né, que a mulher não Lugar de conhece. mulher não é no esporte, É, tem definitivamente. isso, esse. Pelo amor de Deus, né, Isso aí não gente? existe mais, não, Infelizmente, gente. não, Tanto gente. que muitas mulheres hoje, se você parar para analisar, repórter de campo, Uhum. principalmente, né, que é uma das coisas que eu gosto muito no esporte, acho muito bonito, na frente da televisão, apresentando, falando sobre futebol, nós temos nomes aí. Eu tenho algumas referências que é Bárbara Coelho, né, Maravilhosa. maravilhosa. Então, assim, Vanessa hoje, Rich, que foi quem me levou para o rádio, minha amiga, sim, olha aí, maravilhosa, está na hoje no Vasco TV. Vasco, Arrebenta. então. Ela conta antigamente, quando ela ainda fazia rádio TV, ela falava, gente, eu tava. Lembra aquela entrada que eu fiz na porta do Maracanã, a torcida entrando, e aí, filé, não sei o quê, eu morria de medo. E hoje não, e hoje a gente, né, sente que tem um respeito da torcida, né, Sim, pela figura e feminina. até isso que eu ia falar, a figura feminina hoje, não, até mesmo na questão da torcida, Uhum, está aparecendo mais, sim, está mostrando mais que gosta e que entende de futebol, né? sim. Você vê muito aí hoje influencer feminina mostrando que está vestindo a camisa, mas que Uhum. conhece o time inteiro do coração, que conhece o clube inteiro, que conhece a vida do jogador. Então, assim, a mulher, ela tá realmente assim, eu não diria tendo voz, né? Eu não gosto muito dessas coisas de Uhum. levantar bandeira e tudo mais. Sim, Mas eu diria que a mulher hoje em dia, ela mostra que ela também gosta de futebol e que ela também pode sentar numa mesa, num boteco, torcer, claro, gritar, né? E óbvio. que não é só o homem. Então, quando eu entrei no futebol, hoje, vamos colocar assim, eu trabalho em um local em que 90, eu diria que 95% das pessoas que estão dentro desse local são homens. Eu imagino. noventa e cinco por Uhum, cento, entendeu? Então, eu lido com o homem o tempo inteiro. E, e é um respeito muito grande, muito grande. principalmente por essa parte de você falar assim, não, eu estou aqui e eu vim aqui mostrar meu trabalho. Eu não estou aqui só para ser mais uma e para Sim, tô fazer aqui porque eu brincadeirinha, sei fazer, justamente né? para fazer brincadeirinha na rede social de falar assim, ah, eu estou aqui vestindo a camisa do clube, né? Então, existe essa minoria. Porém, hoje em dia, a mulherada está mostrando Tá que arrasando, está tá arrasando, está arrebentando. Agora, arrebentando. tá lá no Resende, conta um pouquinho pra gente da sua rotina de mostrar o bastidor, né? Lá com os meninos da base até o profissional. Como é que é a sua rotina lá de mostrar esse dia a dia, né, desses atletas aqui de Resende? É uma rotina, Lorena, muito, muito corrida, mas ao mesmo tempo muito gostosa. Aí Uhum. vem
aquele ditado que bate muito, de que quando você ama o que faz, não parece trabalho. Não sei como que é o nome desse. É mais ou menos assim, né? Não sei. Quando você ama o que faz, nem não parece trabalho. É mais ou É menos mais ou isso. menos Ame o que isso. você faz, você não vai trabalhar nenhum dia. Uma coisa Isso, assim. depois vocês junto aí, vê se a gente Fez montou sentido. direitinho, se fez sentido, mas é mais ou menos isso. Uhum. Então, eu diria assim que é algo muito prazeroso de estar lá, né? Eu lido com... Hoje o Resende ele tem um futsal também, então tem Ah, é crianças, verdade. né? Tem crianças, tem do sub-8 Tem ao um atleta bom sub-13, lá, um Samuel, não é? Tem um tem atleta Samuel maravilhoso. Pena Nem é que coruja, né? vai, Imagina. se Deus quiser, vai me aposentar daqui 5 anos, né? Se Deus quiser, Tatá. Ele manda muito bem, né? Ai, Deus Eu vejo abençoe. lá nos seus stories, gol do Samuel. Eu falei, Mas gente, o por incrível moleque que é pareça, bom. eu vou confessar uma coisa aqui, por incrível que pareça, hoje trabalhando no futebol, eu estou há 2 anos, vou fazer 2 anos dentro do Resende. Trabalhando no futebol, se o Samuel chegasse para mim e falasse assim, mamãe, não quero mais, eu ia falar, Tranquilo. graças a Deus, meu É. filho. Mas por quê, Lorena? Fugindo um pouquinho do que você me perguntou, é um caminho muito difícil. Não é É. impossível. Não. Não é impossível, mas é um caminho muito difícil. É. Então, assim, hoje eu lido com atletas alojados e são meninos, são adolescentes de 15, Uhum. 17 anos, 14 e tudo mais, e que realmente deixam essa parte da adolescência para Para viver viver o aquilo, né? futebol. Só que vamos colocar assim, de uma categoria que tem 25, 30 atletas, é uma chavinha ali para determinado momento para dois, É uma três. peneira que rola É na uma vida, né? peneira. É. Só que ao mesmo tempo você nunca sabe quando vai ser o seu momento. Uhum. Então, Então assim, você não tem que é. estar pronto Tem sempre. que estar pronto. Você nunca sabe. É um joguinho que você está fazendo. A gente vai jogar num campo de várzea hoje, um amistoso e tal, mas pode ter um cara ali que vai te ver e vai gostar. Uhum. Então, o futebol, ao mesmo tempo, é momento e é você se dedicar o tempo inteiro. Mas, agora puxando para esse lado do Resende, é, o CT da Pelé Academia, ele veio para Resende em 2018, que Uhum. era um sonho do Pelé, Sim. né, do rei do futebol, de ter um centro de treinamento para formar não só atletas, mas também cidadãos. E aí, o que que entra nessa parte? É você alojar atleta, mas ao mesmo tempo você dar alimento e colocar ele na escola. Ah, eles moram Eles ali. moram dentro do CT, o Uhum. CT é a casa deles. Entendi. Então, e tem atleta, muito atleta, o Resende tem muito atleta daqui da cidade, né? Da região também, Itatiaia, Barra Mansa, Ah, tem de fora de Resende tem de também, né? fora De toda a também. região. Tem. Mas ao mesmo tempo tem jogador que vem de mais longe ainda. Então, tem jogador que consegue ir para casa no final de semana. Tem atleta que consegue ir para Hum, casa, tem atleta que não. É 6 meses longe de casa olha, porque vem de muito longe, então assim não compensa ir para casa, é cansativo, longe às vezes, cansativo, né? é longe, não Carro. é a função assim, tem treino até sexta. Sábado não vai ter treino, então vocês têm o sábado e domingo de folga. Domingo geralmente já é folga, mas o atleta vai sábado e domingo, sendo que segunda tem que estar no CT, Uhum. entendeu? Então É. assim, é uma rotina para quem quer, é uma rotina muito regrada. Uhum. E ali dentro eles têm horário para tudo. O horário que o refeitório vai estar aberto para o café da manhã, o horário que vai ser servido o almoço, o horário que vai ter um lanchinho da tarde, o horário que tem que Uhum. pegar roupa na rouparia, até que horas eles têm que devolver a roupa na rouparia, porque é todo um passo a passo. Tipo uma concentração de Copa do Mundo, né? Tem Justamente. tudo É certinho todo um ali, passo hora a de treino, passo. hora de almoço, hora de É, acordar. É isso, né? É isso, porque ao mesmo tempo que eles estão treinando, o roupeiro está ali aguardando eles devolverem a roupa suja, porque a moça que cuida das roupas, né, que fica na lavanderia, também está aguardando a roupa para lavar a roupa, para lavar, para secar para o dia seguinte. Então, assim, Uhum. é todo um passo a passo. Então, ali no Resende, funcionam as categorias do sub-15, Sim. 17, 20 e Uhum. profissional, ali dentro, né? E o clube aloja atleta do 15 ao 20. O Sim. profissional não pode se misturar com a base. Ah, Então, tá.
Aí eles São ficam. campos diferentes. Isso, eles dormem também fora do CT, né? Tá. E então eu fico por conta de toda a cobertura, desde o treino, desde tudo, do campeonato que vai acontecer, do campeonato que está para chegar, do dia a dia, da rotina, Dos jogos, dos resultado dos jogos, jogos resultado também, de né? jogo, de atender a Uhum, imprensa, de uhum, abastecer o site, a rede social. entendi. E aí eu vou focando naquela semana. Eu faço um planejamento semanal ali dentro. Sim, Não dá para fazer um planejamento mensal, é porque muito tempo, muita né? coisa Muita também coisa depende do. acontece. Muita coisa acontece, muita coisa depende do resultado daquele Uhum. jogo, né? E aí é entrevistar um técnico, e é levar a informação para a rede social e tudo mais. E aí é muito bacana, porque principalmente da base, como são meninos, né? Eu falo assim, tem muito pai, muita mãe, muita avó, vô, que está ali dentro da nossa rede social e comenta, ai, obrigada por você mostrar. Ah, Assim a gente ficam consegue. esperando notícia, né? Isso, assim Pela a gente rede consegue social. ver, a gente consegue acompanhar e tudo mais. Então, assim, a base tem muita família envolvida. Envolvida. E isso aí é uma coisa complicada, né? De lidar com mais famílias. São muitas, né? Sim, São várias são famílias. E as muitas. famílias sonham junto, né? Muita Ali. coisa, é muito atleta que quando você vai entrevistar menino de 15 anos, eu falo assim, gente, é uma criança, É, né? E você vai é. entrevistar e um determinado momento ou outro de um roteiro que eu tenho que fazer com eles, eu pergunto assim, qual que é o seu objetivo, qual é o seu sonho e tal, e eles falam, dar uma vida melhor para minha Ah, família, é sempre poder ajudar meu assim. pai e minha mãe. Pensam Aí dá sempre na vontade, eu falo assim, família. menino, você é uma criança, Não mas tem que eles ter estão essa ali. responsabilidade, Mas né? eles estão ali, ao mesmo tempo em busca de sonho e pensando no pai, mãe, vovó e vô que criou, enfim. Então, assim, é muito gostoso. Ah, eu É muito imagino, do dia a gostoso. dia. Agora, nas suas andanças aí de coberturas e tudo, teve uma entrevista ou uma cobertura que te marcou? Do Resende, ou você Não, diz em geral, geral? no Ai, geral. gente, teve. Hum, Teve. Minha primeira entrevista no Maraca. Na verdade, minha primeira vez como imprensa no Maraca, uhum, credenciada. credenciada, bonitinha, eu Credenciada, lembro disso. porque você tem que fazer, né? Você manda para a Serge o seu registro de profissional e tudo mais, aí você tem que aguardar ser aprovado e tal. Uhum, E aí, quando foi aprovado, eu falei, não, eu quero ir. Não sei que jogo, mas eu quero ir. E aí eu fui num Fla-Flu, fui numa uhum. final de Carioca e tudo mais. Então foi minha primeira vez como imprensa. E ali eu já meio que paguei um mico como imprensa, que eu não Ah, sabia, porque lá no setor de imprensa fica meio que uma divisão. Quem está indo para cobrir mais o Flamengo ah, tem tá. um lado do setor, e quem está indo para cobrir mais, no caso o Fluminense, né? Estou falando dos times que estavam no dia, tem o outro lado. Eu, sem saber, acabei caindo Caiu no lado do no Fluminense, Fla, no no Flu. Fluminense. Ah, Caí do lado do Fluminense sem saber que tinha essa divisão. Mas no momento do gol do Fluminense eu comemorei. hum, Eu aí é comemorei. pecado Eu grave, né? tenho um segundo coração que é tricolor, gente, carioca. E aí eu comemorei. E um repórter que estava do meu lado, ele meio que ele deve ter percebido, ele falou, gente, é a primeira vez dela aqui. Tadinha, Aí ele pegou e né? falou assim: olha, não pode É foca. comemorar. Ficam os fiscais a Sérgia, Ah, né? tem fiscalização. Os Ah, fiscais não ficam por sabia. ali, aí eles ficam ali rodando a imprensa E para ver eles se. multam, eles E aí expulsam, eles. eles falaram que quando você comemora e tudo mais, você pode receber uma multa no seu registro que foi credenciado. Olha, gente, seríssimo, A hein? imprensa Falta não pode grave. comemorar. E tipo assim, é totalmente imparcial. Você, como imprensa, tá É, aqui é. comemorando e tudo mais. E aí ele falou, não pode comemorar. Eu falei, ai, tá, obrigada, que não sei o quê. E aí, no final de tudo, quando acaba, você tem que escolher qual zona mista você vai, Uhum. né? Se é a do Flamengo, se é a do Fluminense, não dá para você fazer as duas. Não, é É muito possível. corrido, é impossível, é simultâneo, no mesmo É. momento ali. E aí eu escolhi do Fluminense para ir, principalmente que o Fluminense tinha ganhado do seu Flamengo, Lorena. Infelizmente. Infelizmente, né, Lulu? Mas aí eu escolhi do Fluminense. E quando você está na zona mista, você não sabe qual jogador vai aparecer ali para você entrevistar. Hum, Então você tem que ter prestado atenção no jogo, tem que estar com tem que estar time, ligado em tem que estar tudo, é. ligado em tudo ali.
Quem aparecer, você tem que ter Quem que aparecer, você tem que saber o que você vai saber o que você vai perguntar. perguntar. Sim. E aí veio um supervisor e tudo mais e falou: olha, daqui a pouco vão vir 2 jogadores. E aí eu fui, perguntei pro cara do lado, né? Tava ali, eu tava assim, TNT, SBT, Band Esportes, os microfones, tudo ali, e eu com meu Nosso microfonezinho microfonezinho regional. regional. Falei, mas Eu vambora. lembro. E aí eu falei assim, mas aqui, como que a gente fica sabendo? Perguntei pro Quem repórter do é? SBT quem é. Ele falou, não, não fala. Falei, ah, tá, obrigada. E na hora que veio Felipe Melo. Uhum. Primeiro que veio. E ele já vem assim, e na hora que ele Do veio, jeito dele, do né? jeito dele. E na hora que ele veio, foi aquele mar de repórter, assim, já pra divisória ali, pra cima dele. E eu só fui indo no embalo, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E no que eu Muito fui, bom. e no que eu fui, todo mundo ao mesmo tempo que foi, já foi apontando o microfone. E aí eu fui, apontei meu microfone também. E eu vi que ninguém tinha feito pergunta. E ele estava com uma bola na mão, ele jogava a bola para um lado e para o outro, assim, aquilo foi me dando um nervoso, foi me subindo uma adrenalina ao mesmo tempo. E aí ele falou assim: e aí, quem vai começar? E nisso que ele falou: e aí, quem vai começar? Eu já soltei a primeira pergunta. Ó, Eu falei: eu vou ser a Tatazinha. primeira, porque senão eu vou ser a última. Senão não vai Eu vou dar, não ficar vai ter para como. trás aqui, eu não vou ter como. E aí, no que eu soltei a primeira pergunta, foi estreia do retorno do Marcelo no Uhum. Fluminense, nesse jogo. E eu lembro perfeitamente que os dois ali tiveram um entrosamento muito bom dentro de campo e tal. E no meio da minha pergunta, eu comentei sobre isso. Falei assim, queria que você falasse também sobre o seu desempenho hoje, junto com o Marcelo, que vocês tiveram um entrosamento muito bom dentro de campo e Uhum. tal. Então fala um pouco, né, dessa experiência, dos 2 jogadores experientes e tal. E aí ele me olha e fala assim, você está falando que eu joguei bem só por conta do Marcelo? Nossa, eu achei que ele ia achar o máximo. Não, Não, ele te meio que deu me essa, travou. te deu E esse aí, corte. aí eu meio que tremendo, mas a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, não, eu não falei nesse contexto. Falei bem assim pra ele. Bem sério, Falei, eu não né? falei nesse contexto. Falar com ele tem que ter cara de mal também, né? Tem. Aí ele pegou e me respondeu sorrindo, dá vontade de falar assim, ele faz isso pra É, ele sacanear. faz. Faz pra Tem sacanear. atleta que faz isso para Pra, zoar pra, o pra jornalista dar mesmo, uma né? tirada ali no jornalista. Mas aí, assim, foi o Foi nesse primeiro. que você conheceu aquele atleta famoso do Fluminense? Ou não? Foi em outro jogo? Qual atleta famoso? Aquele que você gosta? O Fred? É, Não, não não foi foi nele. nesse, Eu foi em conheci, outro. olha só, eu conheci o Fred num jogo do Resende, Ah, foi do eu achei que tinha sem, sido nesse. não, sem eu estar trabalhando para o Resende. Ah, então foi em outro jogo. Foi o Eu ia primeiro. brincar contigo, falar, tá escondendo o jogo pra falar pro Fred, ó. Não falou do Fred. Eu Ai, o achei que o Fred. Fred ia passar Fred tem meu depois. coração. Fred Sim. tem meu coração. Dom Fredon. Mas Tá. eu tive a oportunidade de tirar uma foto com o Fred num É, jogo do Fluminense contra o com o Resende, Resende no foi. estádio Raulino de É isso Oliveira, mesmo. primeira rodada do Carioca. Resende ainda estava na elite, né, do Carioca. E aí, primeira rodada, e eu fui com a camisa do Resende, como torcedora do Resende. Uhum. E num momento ali que estava todo mundo no intervalo, indo no banheiro e tudo mais, alguém pegou, passou pelo corredor e falou: gente, corre, o Fred tá ali para tirar foto. Eu ouvi. E aí, no que eu ouvi isso, eu Ouvido falei, de jornalista. eu vou correr atrás dessa menina, ver onde que ela tá indo e vou junto. E aí, no que eu cheguei, consegui fazer uma foto com ele. E aí, Eu meu filho lembro. estava junto. É, né? E aí, o Samuel, eu lembro do Samuel gritando: minha mãe, É que não sei o verdade. quê. Então, assim, foi nesse momento A que eu gente tive. pode ser imparcial, né? Ai, Pode, gente. Olha, Lolo, antigamente o pessoal de rádio, TV escondia o time, né? Quando falava de futebol. E justamente, eu acho tão legal ter cada um que justamente. fala de um time, cada um que torce para um time diferente. Eu acho saudável. É saudável. Zoar, brincar e, E né, eu, e eu, ganhar, perder. e eu tirei esse, eu não diria que nem peso, né? Mas hoje, assim, hoje eu falo que o Resende tem meu coração porque eu vivo A a realidade história, aí, né? a É, realidade do claro, é futebol. A diferente realidade do futebol. E o Fluminense foi o time que me fez gostar de de futebol, futebol. de acompanhar, de Maravilhoso. assistir, de ser torcedor e tudo mais. E aí, quando eu fui na Rádio Tupi, eu tive um bom bate-papo com um garotinho, José Carlos Araújo, que deu uma aula para mim Ah, é? de pessoa, de Aulas e vivência. palestras ali, cara. E ali eu conversando com ele, eu falei assim, garotinho, já tem um time que não sei o quê? Ele é tricolor. Uhum.
E aí ele pegou e falou assim, eu falei, você fala, porque quando você narra, eu perguntei para ele, como que você separa quando você está Uhum. narrando para o seu time? E aí ele falou assim, Thaís, eu narro todos como se fossem o meu time. Imagina, narrar um gol do Vasco, gente, eu acho que ia dar uma dor no Principalmente em coração do cima do time que Flamengo. você torce, né, e tudo mais. É Ele falou, eu verdade. narro todos como se fosse o meu time. Mas ele Uhum. falou, mas isso não faz com que eu comente sobre o meu time, de ter ido mal, ter ido bem e Ah, tal. sim. E aí ele falou que ele é tricolor, ele falou assim, outra coisa, quem trabalha com esporte, se você não falar que você tem um time do coração e que você torce, que você vibra por um time, você já está vivendo errado. Olha que legal. Ele falou isso, e ali eu tirei esse peso. Falei, ah, então tá, então é isso, gente. Eu Aprendido, sou aprendido. tricolor, porém eu vivo e tenho uma paixão pelo Resende, sou É. torcedora do Resende por eu estar ali dentro, entendeu? E aí, então assim, eu diria que com atletas grandes, né? A minha vivência foi essa. Felipe Melo, que foi uma experiência incrível. No mesmo dia eu entrevistei também o Alexander, Uhum. né? Ele tinha acabado de voltar do jogo da seleção, que ele tinha chamado para ir fazer amistoso, né? Para participar da seleção e tudo mais. E o Fred. Então, ali são Maravilhoso. vivências assim que eu tive, que eu falei assim, é o famoso zerei o game, Aham, né? Tem com alguns ainda que eu certeza. quero conhecer, mas Quando eu conheci o Zico, foi assim também. não é. Gente, que experiência. Sabe aquele que você via seu pai torcer e brincar? É, E, gente, é é, é, delicioso é demais, um ídolo né? de geração, né? Principalmente para Exatamente. você, né, Lorena, que é É. flamenguista, o Zico Nossa, é gente, de quando ele foi geração. na Rádio Mix ou Jovem Pan, não lembro qual rádio era. Gente, eu fiquei assim, falei, cara, valeu a pena. Ah, meu pai surtou, porque meu pai não conhece o Zico pessoalmente, mas foi maravilhoso. E, Tatazinha, eu te agradeço demais. Ai, Se eu a que gente ficar aqui agradeço. conversando, a gente vai ficar aqui até amanhã, A porque gente temos fala horas. muito, muito, muito assunto. E para a gente encerrar, tem alguma coisa que você ou perguntaria como jornalista, ou você falaria um conselho para a Thaís que começou, que se formou em jornalismo lá em 2011? Olha, Thaís, vai para esse caminho aqui, ou não, faz isso aqui diferente, ou não, você faria tudo igual. Lolo, eu diria que eu faria tudo igual, porém o que eu diria para a Thaís lá atrás é Hum, ainda bem que você não desistiu. Porque por muitas vezes eu falo assim que hoje eu estou realizada profissionalmente, mas eu já passei por muitos caminhos e que eu falava assim, não é isso que eu quero, mas eu tenho que estar aqui para trabalhar, para ter emprego, para realmente, principalmente depois que veio o Samuel, né? uhum, Principalmente depois que eu me virei mãe, que a nossa, é, a nossa realidade muda, muda a nossa totalmente, né? responsabilidade muda. A mãe é profissional, né? A gente tem que É, encaixar, não tem jeito. então eu diria assim, ainda bem que você não desistiu, porque hoje eu percebo que lugares que eu passei Uhum, foram caminhos, que portas que foram abertas foram só uma passagem e que eu sim, precisava passar. com certeza. Então, eu É, diria experiência, assim, né? Enriquecem a gente. Toda enriquece experiência, eu penso muita. assim também. Seja até mesmo para você se frustrar. Eu me Exatamente. frustrei muito já profissionalmente, já Sim. trabalhei muito com coisa que eu não queria, já entreguei muito panfleto com Uhum, vergonha, uhum, entendeu? Isso formada, e na minha cabeça eu ficava assim, não é possível que eu formada em jornalismo e tudo mais, com um sonho, quero trabalhar com isso, com aquilo, e tô na esquina entregando panfleto. uhum. E só que nunca tive vergonha de nada, e eu pensava assim, não, vai, continua. Então, o que eu diria para a Thaís lá de trás é ainda bem que você não desistiu. Ai, maravilhoso. Ainda bem, Tatá, que Ainda você não bem. desistiu. Ah, gente, eu conversei hoje com a Thaís Pena, uma das melhores jornalistas aqui da nossa Obrigada. cidade, da nossa região. Eu falo isso há anos para a Thaís. Ela sabe, eu sou sua fã É número um, eu recíproco. acho. Não sei se de repente foi o Samuel aí, mas eu sou muito fã do trabalho da Thaís. Ela tem um trabalho sério com o jornalismo em geral, com o jornalismo esportivo, que eu admiro demais a forma como ela conduz essa forma de fazer jornalismo, que
para muitas mulheres, assim, para muita gente é uma coisa inovadora, inspirador, né? A forma como ela faz o jornalismo na vida dela. Feliz Dia do Jornalista Atrasado, né? Que você esteja aí Obrigada. cada vez mais feliz na sua profissão, que muitos desafios ainda venham, que venha a TV, ou que venha a rádio, ou que venha podcast. Muitos. Vou te convidar de novo, porque a gente tem muito assunto para conversar, porque o nosso Pode Falar é sobre comunicação, sobre oratória, sobre desenvolvimento, e a gente traz aqui grandes profissionais para bater esse papo, para conhecer o trabalho e para inspirar vocês aí também. Thaís, obrigada, Eu que minha amiga. agradeço, Lorena. Falo que é recíproco, né? Os elogios, tudo que você falou. Te acho uma excelente comunicadora, né? Você sabe disso, Uhum, já falei diversas vezes para uhum. você, e eu falo assim que você, justamente com isso, com seu jeitinho, com a sua essência, Uhum. você brilha onde você está, onde você Verdade, então chega. tá, obrigada, minha amiga. Então, é isso. Para você aí que Obrigadíssima. quer trabalhar muito com aquilo que você ama, que você gosta, continua, persiste, não desiste. Vai em frente. Vai em frente, É uma hora isso. acontece. Thaís Pena com a gente aqui no Pode Falar, que volta semana que vem com a Andréia Coelho aqui com a gente. Hoje ela está ministrando cursos do COI e a gente volta semana que vem com mais assuntos sobre desenvolvimento, comunicação e oratória. Um beijo para vocês e até semana que vem. Beijo!